morfologia, a gente já passou por aqui, por aqui, por aqui. Só que eu quero falar da aula de hoje, né? A aula de hoje é... Bom, eu não vou conseguir, já vou dizer de antemão, tá? Falar tudo hoje, porque nós aprendemos um pouquinho da morfologia. Então a questão inclusive, da aula de coesão e coerência, talvez, inclusive, será uma aula que eu vou jogar lá para a aula de texto. Tem tudo a ver com ela, tá? Se der tempo, ou se eu faço ainda uma reorganização. Pronto? Não? Pode? Beleza. Tá, e aí é a nossa aula de função sintática hoje, a parte mais complicada da gramática, né? Vamos então a esse jogo lindo. Ó, para propor a aula de sintaxe, eu quero primeiro fazer umas reflexões com vocês aqui no quadro. Ó, vamos fazer a aula de quarta série. Vambora, vamos lá. Primeira coisa, como que eu começo a pensar na análise sintática? Primeiro, também preciso lembrar da morfológica. Então, eu vou fazer de vermelhinho a morfológica e de azulzinho a sintática. Vamos lá, me ajuda. Morfologicamente, esse pronome é o que mesmo? Pronome. Qual é o nome dele? Não, não é possessivo. Demonstrativo. Pronome demonstrativo. Só para ajudar. A gente acabou de falar de pronome demonstrativo, substantivo e adjetivo. Esse aqui, está acompanhando ou ele se dá sozinho? Ele acompanha esse rapaz. Então, além disso, ele tem a condição de ser um pronome adjetivo, porque ele acompanha um substantivo, ó. Então, vamos lá. Rapaz. Qual é a classe morfológica de rapaz? Substantivo. Vamos, para ser mais rápidos, falar só o nome mesmo da classe, em vez de ficar adentrando em o que ele é, se é primitivo, se é... Tá? Esquece isso aí. Então, substantivo. Optou? Verbo. O verbo optou é de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. Optar. Termina com ar. Então, olha lá. Verbo da primeira conjugação. Por preposição. Preposição. E medicina? Substantivo. Muito bem, morfologicamente nós temos isso. Agora vamos à sintaxe. Sujeito e predicado. Primeira coisa que vocês precisam fazer, por isso que eu estou dando essa aula aqui, para dar uma dica de como pegar uma prova de concurso e saber sair do escuro. Primeira coisa, se te chamarem para analisar a sintaxe, pega a frase e tente achar os elementos principais dela. Como? Sujeito e predicado. Primeira coisa é fazer isso. Nem se preocupem de decidir quem que é o verbo, quem que é o complemento, quem é nada. Primeiro, sujeito e predicado. Você sabe onde que começa o predicado? No optou. Mas por quê? Porque é a partir de um verbo que começa o predicado. Então, optou por medicina, tudo isso é o predicado, ó. Predicado. Aí eu tenho uma noção já básica aqui, ó. Esse rapaz é o quê? Sujeito. Muito bem, então eu tenho esse rapaz optou por medicina. Sujeito, predicado. Chegou no verbo, toro a frase no meio e faço um cortinho. Dali para lá, predicado. Que bom, né, que fosse só isso. Tchau, gente, pode até amanhã. Mas não. Vamos achar as cavocações aqui, os núcleos. Na sintaxe tem esse lance. Núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo do complemento. Em tudo você tem que achar núcleo. Célula não tem núcleo? Então, os elementos da frase também têm seus núcleos. Dentro do sujeito, quem é o núcleo do sujeito? Ou seja, qual é a palavra mais importante para a significação da frase? Do sujeito é rapaz. Então, eu vou chamar isso aqui de núcleo do sujeito. Isso aqui vai ter valor de núcleo, serão
duas palavras que vão influenciar no verbo ou não? É o esse e o rapaz que obtiveram? Não, é só o rapaz que optou. Não é obtiveram, optaram, né? Então, ó, é só o rapaz optou. Então, esse aqui sobrou, ó. Então, o núcleo é só ele. Se realmente eu percebi que só tem um núcleo, meu tipo de sujeito é simples. Muito bem. Acabamos a análise do sujeito? Ainda não, porque precisamos dar o nome sintático da palavrinha que sobrou. É advérbio? Por que eu pergunto para vocês isso? Porque se é advérbio, a gente já sabe o que ele é. Adjunto adverbial. Fica fácil. Mas como não é advérbio, nós vamos ter que perceber a função que ele está estabelecendo dentro do contexto. Como ele tem um valor adjetivo, ele tem um valor acompanhante, ele tem uma função de acompanhar uma outra palavra, o nome dessas estruturas que simplesmente nos acompanham, que inclusive poderia estar fora, ó, eu poderia trocar, é uma palavra super móvel, eu poderia dizer o rapaz, não precisaria nem usar o esse, ó lá, ó. Para você ver como que é muito flexível esse espaço aqui, ó. Esse rapaz, o rapaz, aquele rapaz, o meu rapaz, ó. Qualquer coisa cabe aqui. Então, quando essas palavras são muito voláteis, elas podem ser substituíveis, elas são chamadas de adjuntos adnominais. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Então, olha só, até aqui coisas que vocês precisam ficar já se acostumando com as ideias. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Sujeito, predicado, daqui a um tempo vocês vão começar a falar assim, ah tá, já peguei. Mas as partes mais difíceis que a gente acostuma, engole, que a gente amadurece, que a gente passa a entender mesmo, é esse negócio de adjunto. Então, tem que perguntar, tem que ficar aí, não entendi, fala de novo, parará, porque isso aí é um rolezinho chato, tá? Então, definição. Adjunto adnominal, por isso ele tem esse nome, adnome. Ad, vamos para a óssea da palavra. Adjunto, porque está junto. Porque no adverbial também tem o mesmo nome, ó, adjunto. Agora, o que muda é aqui, ó, adnominal e o adjunto adverbial. Ó, o adjunto adverbial serão todos os advérbios e todas as locuções adverbiais. Ou seja, o que é advérbio é adverbial. Acabou. Agora, no adnominal, vixe, velho, aqui pode ser artigo. O artigo pode ser adjunto. Um pronome pode ser adjunto. Tá? No primeiro material, no primeiro material que eu dei para vocês, lá naquela explicação de morfossintaxe, lá tem quais classes que se tornam tais funções. Eu já deixei resumido lá para vocês, tá? Naquele primeiríssimo material. Então, os adjuntos adnominais são palavras que vão acompanhar os substantivos. Ó, o artigo não acompanha o substantivo? Sim. O pronome também? Quando acompanhar, adjuntos adnominais. Porque eles estão de adicionados, próximos do nome. Então, são acompanhantes de um nome, geralmente o substantivo. Então, ó, acompanhou o nome, sobrou, é o que sobrou. Eu costumo também dizer assim, ó, é o que sobrou, geralmente. E se o que esse sobrou é qualificador, adjunto adnominal. Olha, terminamos o sujeito, gente, ó. Analisamos 3 coisas no sujeito. O sujeito, o núcleo e o outro. Porque quando você analisa o sujeito, você não pode ficar viciado. Qual que é o sujeito? Rapaz. Não. Qual é o sujeito full, completo? Às vezes no concurso eles fazem isso, gente. É sério, eles colocam assim, ó, letra A. Letra A, rapaz. Letra B, esse rapaz. Aí você acha que é rapaz, vai lá na letra A. O sujeito é desde o esse, tá? Ok. Agora, terminamos o sujeito. Vamos aqui no predicado. No predicado tem 2 coisas para analisar. Que tipo de verbo eu tenho e que tipo de complemento eu tenho, se eu tiver complemento. Vamos lá? Quem opta
Opta por algo. Que verbo é esse? Transitivo indireto. Muito bem. Verbo transitivo indireto. E tem complemento para o optou? Sim, inclusive o por aqui, ó, por medicina é o meu objeto indireto, ó, porque está preposicionado, ó. Ele é transitivo indireto e o objeto é indireto. Pronto, análise feita. Análise completa. Eu só não vou agora analisar o tipo de predicado, porque vai ser uma informação que vocês vão precisar de mais uma bagagem, tá? Mas eu vou dizer, só para constar, é predicado verbal. Também teremos essa preocupação de saber se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal. Mas não vou explicar isso agora, não. Vamos ficar aqui no sujeito, no predicado, no verbo, que vai ficar gostosinho, até vocês pegarem segurança com isso. Cadê? Aqui. Frase 2. As estrelas brilham no firmamento. Como é que faz mesmo? Separa o sujeito e o predicado. Onde que eu separo? No verbo. Brilham no firmamento. Pronto. Sujeito e predicado. Dentro do sujeito, quem é o núcleo? Estrelas. Núcleo do sujeito. Isso aqui vai ser, tem potencial para ser outro núcleo? Não, é uma sobra. Está acompanhando o substantivo? Está. Então é adjunto adnominal. Ah, esqueci de fazer a morfológica, né? Ah, artigo, substantivo. Artigo, substantivo. Adjunto adnominal, núcleo do sujeito, sujeito. Sujeito tendo um núcleo só é sujeito? Simples. Pronto, a análise do sujeito está pronta. Por mais que seja plural, que nos dê talvez uma noção ou uma ideia de composto, mas não. Para compor, eu preciso ter estrela e a lua. Eu preciso ter duas palavras mesmo marcando. Dois núcleos. Tipo assim, por mais que seja plural, mas eu tenho uma palavra só, é um radical. Então, sendo um radical, eu conto como um. Não, mesmo cadente, porque cadente é um adjetivo de estrela. Eu teria que ter a estrela e a lua. Eu preciso ter dois seres, não o adjetivo da estrela. Beleza. Brilham. As estrelas brilham. Quem brilha? Brilha. Quem brilha, brilha. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo, que não exige complemento, mas nós estamos vendo um acompanhante aqui no predicado. O que seria esse acompanhante? No firmamento. O que significa no firmamento nesse contexto? Um lugar. Onde é esse lugar? Lá. Então é um lugar. Como que a gramática fala que quando tem lugar é o quê? Advérbio. Só que é um advérbio a palavra firmamento? Não, ela não é. Só que as duas juntas estão fazendo um efeito adverbial, que é o que na morfologia será chamada de locução adverbial. Na morfologia. Na sintaxe, qual é o nome daquilo tudo que é advérbio? Eu acabei de apagar aqui. Adjunto adverbial, porque ele é advérbio. Adjunto, mais uma coisinha, ó, adverbial de lugar, porque é o lugar que eu estou me referindo. Adjunto de lugar. Professor, o adnominal tem que dizer também adjunto adnominal de não sei o quê? Não. Aqui não tem nada de não sei o quê para ele. É só adjunto adnominal, pronto. Mas no adverbial tem adjunto adverbial de causa, de lugar, de tempo, de assunto, de companhia, um monte. Tá? De modo, de afirmação. E aí o nosso predicado também é verbal, aqui no caso, tá? O nosso predicado também será verbal. Vamos à frase número 3. Roubaram minha carteira. Cadê o predicado? Ué, tudinho. Roubaram minha carteira. O sujeito é oculto.
Sujeito oculto. Era para estar aqui, que é o alguém roubou. Ah, mas aqui não é oculto, não. Na verdade, aqui vai ser o indeterminado, ó. A gente acaba sendo levado pelo porque a gente não só está vendo, mas aqui, no caso, eu não tenho certeza de quem é o oculto. Então, eu tenho uma indeterminação. Aqui é um sujeito indeterminado. Vou explicar isso hoje para vocês, tá? Indeter, porque ó, é uma dúvida mesmo. Eu não consigo nem dizer com propriedade se é eu, tu, é alguém. Roubaram minha carteira, não sei quem foi. Bom, vamos lá então. O sujeito é indeterminado e quem rouba? Rouba alguma coisa. Que verbo é? Transitivo direto. Não tem preposição. Ó. O mim é pronome possessivo. Pronome não conta como indireto. Roubaram. Roubaram algo. O que foi roubado? Minha carteira. Tudo isso, objeto direto. Olha que legal. No objeto direto, diferente do indireto, porque quando no indireto só tem a palavra e a preposição, não precisa descobrir núcleo. Porque preposição não tem função sintática, então não tem por que fazer núcleo dentro do objeto indireto que tem só uma palavra. Se tivesse duas, talvez, eu analisaria os núcleos. Mas aqui, ó, eu tenho um objeto direto e uma das duas palavras eu vou escolher para ser núcleo. Qual é? Carteira. É a palavra que eu não posso tirar. Como que eu faço para não escolher errado o núcleo, professor? Você tem que tirar as palavras. Por exemplo, ó, se dentro do objeto, só do objeto, pensa assim. Se eu tirar a palavra carteira, prejudica a frase? E se eu tirar o minha, por um acaso? Prejudicaria? Viu? Viu quem é o núcleo? Ó? Núcleo é quem não pode sair. Quem pode sair é adjunto. É sobra. Então, roubar o quê, minha filha? Minha carteira. A carteira é o núcleo do objeto direto. E minha sobrou. Ora, o que vai ser minha? Adjunto, adnominal. Está acompanhando carteira. Você tem que pegar o verbo e perguntar para o que está na frente dele, não no sujeito. Tipo assim, você não pode perguntar quem roubaram, porque senão você vai errar. Se for quem roubou, é o sujeito. Agora, roubaram o quê? Aí, aqui no caso, geralmente a gente faz... também serve o que também. O que, porque se for um sujeito como coisa, vai ser o que e quem. Só que você tem que fazer essa mesma pergunta antes do verbo e depois também. Você tem que repetir a pergunta tanto antes quanto depois. Antes para descobrir quem é o sujeito. E roubaram o quê? Ou roubaram minha mãe. Roubaram quem? Tá vendo? As mesmas perguntas você pode fazer. Só que aí você vai ter duas informações diferentes. Antes você vai descobrir quem é o sujeito que praticou a ação. E depois do verbo você descobre quem é o complemento que é dele. Então você vai usar as mesmas perguntas. Não. Não, minha é só pronome possessivo. Beleza. Terminamos? Não terminamos, porque agora tem o predicado. Cadê o predicado? É toda a frase. Predicado. E, no caso, é verbal. Depois eu vou explicar melhor. Marisa, falaram mal de você. Quem é o sujeito? Não é Marisa. Falaram mal de você. Cadê o verbo, gente? O verbo é falaram. Pergunta antes do verbo. Foi você? Não foi você. Alguém, que eu não sei quem é, indeterminado de novo. Pode perguntar. Não. Sujeito oculto, você sabe determinadamente quem é. Por exemplo, esqueci minha carteira. Quem que esqueceu? Eu. Agora,
Esqueceram o pendrive. A gente não sabe nem quem é que esqueceu. Ó. Quando fica bem na dúvida, tipo, quem foi que fez isso? Aí é indeterminado. Mas quando eu consigo marcar exatamente quem é a pessoa, esqueci o pendrive. Eu. Aí é bem mais... Aí que é oculto, tá? Então, ó, Marisa. Marisa é vocativo. Eu estou chamando Marisa. Ela não é sujeito. O sujeito vai estar depois dessa vírgula aqui em algum lugar. Quem falou mal de Marisa? Alguém. Então, é um sujeito indeterminado. Já, já, a gente fala mais. Tá, quem fala? Nesse caso, esse verbo falar é qual verbo? É o falar algo ou fala de alguém? Esse é o falar de alguém. O verbo falar também é aquele que muda de transitividade. Eu falei abobrinha. Ué, quem fala abobrinha fala algo, VTD, verbo transitivo direto. Mas quem fala de professores, fala de alguém. Ó, já virou. Então, eu falo o que ou falo do que? Também. O que transitivo direto. Isso. Se for de alguém, falar com alguém, aí é transitivo indireto, tá? Beleza. Ó, falar, neste caso, tem o de você. Ó lá, quem fala, fala de quem, de alguém, ó. E aí eu tenho um verbo transitivo indireto. De quem é que falaram? De você. Objeto indireto. Professor, por que o senhor pulou o mal? É porque o mal não faz parte da complementação. Foi uma palavra enfiada no meio dos dois. E ela tem uma outra relação. Como que é? O que você sente quando você escuta a palavra mal? Parece que ela é o que na gramática? Não, não é adjetivo. O mal com U de lobo mau é adjetivo, mas o mal com L é advérbio. Advérbio. Ó, para não esquecer, nunca mais, pensa assim. Mal, quando é contrário de bom, é adjetivo. E quando é contrário de bom, é com U. Mal, quando é contrário de bem, é advérbio. E quando é contrário de bem, é com L. E é um advérbio de modo. Ele expressa a ideia de modo. Então, olha o que nós temos aqui. Adjunto de quê? De modo. Adjunto adverbial de modo. A casa de Geni é pequena. Sujeito predicado. Predicado. É pequena. A partir do verbo, é pequena. Vamos ao sujeito. Qual é o sujeito, gente? A casa de Geni. Beleza. Sujeito, tudo isso. Quem é o núcleo desse sujeito? A casa. Quer dizer, só casa. Casa, núcleo do sujeito. Sobrou de Geni. Professor, por que o senhor não analisou separado? Sobrou de e sobrou Geni. Porque quando houver termos preposicionados, tratam-se de locuções, amores. Locuções. E as locuções são analisadas também em conjunto. Essa junção serviu para dar uma ideia de posse. Foi ou não foi? É a casa da Geni, de posse dela. Toda a estrutura que indica posse, 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 também é adjunta de nominal. Então, temos dentro do sujeito a casa de Geni. Núcleo do sujeito, casa. Adjunto, adjunto. Dois adjuntos adnominais. Então, porque eu anotei de vermelho, né? Mas ele é artigo. Ele é artigo na morfologia, mas na sintaxe ele tem esse nome de adjunto adnominal.
tá? Bom, se tem um núcleo, então apenas, de novo, sujeito simples. Ok? Vamos aqui aos verbos, ao processo do predicado. O que, que nós temos no predicado? Predicado. Que verbo é este? Verbo ser. E o verbo ser é o quê? Morfologicamente, ele é da segunda conjugação. E sintaticamente, ele é o quê? Ele é verbo transitivo, intransitivo, de ligação. Ele é de ligação. O verbo ser é verbo de ligação. E o verbo de ligação caminha com uma estrutura sempre que qualifica alguma coisa. E toda vez que houver um verbo de ligação, tá? Vou explicar melhor para vocês. O verbo de ligação se conecta a uma estrutura que nós vamos chamar de predicativo. Isso, predicativo do sujeito. Como vocês sabem, o verbo transitivo direto pede objeto direto. O verbo transitivo indireto, objeto indireto. E o verbo de ligação, predicativo do sujeito. A gente tem que saber com quem a gente está lidando aqui, ó. Quando esse verbo aparece, é esse o complemento. Quando aparece esse, é esse o complemento. Quando aparece esse, é esse o acompanhante. E predicativo não é complemento, olha só. Predicativo do sujeito, por mais que pareça, pelo amor de Deus, por mais que pareça estar ocupando o mesmo lugar do complemento. Uai, professor, para mim era complemento, não está depois do verbo? Para mim era. Mas o predicativo do sujeito tem esse nome porque ele não completa o verbo. Ele se relaciona ao sujeito. Não completa o verbo. O verbo de ligação ele não pede complemento. Ele apenas conecta uma estrutura ao sujeito. A função dele é apenas um elo. É como se fosse uma correntinha que conecta a outra. Não é complemento. Se num exercício você estiver falando assim, olha, o verbo tal traz tal coisa como complemento. É mentira, é pegadinha do malandro. Tá? Mas é uma estrutura que se refere ao sujeito. Então temos aqui o sujeito simples, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Casa pequena. Casa pequena. Casa pequena. E o predicado aqui no caso é nominal. Então é a primeira vez que vocês estão vendo um predicado diferente dos outros que estavam ali, ó. Quando que eu vou ter um predicado nominal? Quando tiver predicativo. Porque é o predicativo que vai assumir a voz desse predicado. É ele que vai ser a palavra mais importante. E não um verbo. No predicado verbal, os verbos assumem função de núcleo. Os verbos são os mais importantes do predicado. Ok. Já estão cansados um pouquinho? O bolo de cenoura ficou pronto. Vamos lá. Quanto mais se pratica, mais se aprende. Vamos embora. Sujeito predicado. Ficou pronto. Predicado. Sujeito. O bolo de cenoura. Quem é núcleo do sujeito? Bolo. Núcleo do sujeito. Sobrou o artigo e sobrou o de cenoura. Adjunto, adnominal e adjunto. Isso, adjunto, adnominal. Quantos núcleos nós temos? Um. Sujeito simples. Vamos lá. Ficou. Que verbo é esse? É o verbo ficar. Aqui, no caso, ele está sendo de ligação. O verbo ficar também pode ser intransitivo, às vezes. Mas aqui ele está sendo de ligação, porque olha só o que ele está fazendo. Mesma coisa que na frase de cima. A casa é pequena. O bolo ficou pronto. O bolo está pronto. O bolo é pronto. Conectou os dois. Predicativo do sujeito. Predicado nominal. Tem mais, tem quase 10. Ó, tem o ser, tem o estar, tem o ficar. Ó, cuidado, porque tem alguns aqui que não serão sempre para a vida inteira de ligação. Às vezes eles mudam, mas vamos ao rol deles. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer,
continuar, tornar-se, virar, andar. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uns mais antigos, tipo meter-se. Tipo, Jonathan meteu-se feliz. Bem novela de época, né? É. Mas não vamos falar desse não, porque nem tá mais vivo, né? Falar assim hoje. Enfim, quem falava assim não tá mais vivo. Vamos deixar para trás então. Ó, o bolo é pronto, o bolo está pronto, o bolo fica pronto, o bolo parece pronto, o bolo permanece pronto, o bolo continua pronto, o bolo tornou-se pronto, o bolo virou pronto, o bolo andou pronto. Mentira, porque no bolo não vai andar. Mas ser humano vai, quer ver? Ó? Jonathan anda triste. Olha lá, entendeu? Às vezes ele não está andando triste, ele tem estado triste. Então, quando o verbo andar indica essa ideia de que ele parece, ele é ligação. Agora, Jonathan anda rápido. Aí é intransitivo o verbo. Adjetivos. Certo, vamos ver aqui, então, predicado nominal. Beleza. O juiz julgou o recurso improcedente. Predicado. Julgou o recurso improcedente. O sujeito está super simples, é um núcleo só, tem só um adjunto, o trabalho está super fácil aqui, adnominal. Sujeito simples. Vamos lá agora. Quem julga, julga algo. Então, verbo transitivo, direto. O que foi que o juiz julgou? O recurso, objeto direto. E o que é improcedente? Não, porque o é artigo, não é preposição. O indireto tem que ser a preposição. E aí, gente, improcedente vai sobrar? Olha lá, atenção. A palavra improcedente está relacionada a qual palavra da frase? O recurso. Morfologicamente, o que é improcedente? Adjetivo. Vamos lá. Vou apagar aqui, pode ser? Rapidinho, essa primeira frase. O adjetivo, sintaticamente, ele tem algumas saídas. Sintaticamente, ou ele vai ser, olha lá. Toda classe de adjetivo só vai ter 3 saídas. A primeira, adjunto, adnominal. A segunda saída é ele talvez ser um predicativo. E a terceira saída é ele ser no predicativo ele pode ser tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto. E também a saída para esse predicativo é ser... Porra, estava aqui na minha cabeça. Adjunto, predicativo... Adjunto, adnominal, predicativo e complemento nominal. Isso. Complemento nominal. Então, temos 3 saídas. Professor, meu Deus do céu, ó. Porque, olha, presta atenção no que a gente já estava fazendo, ó. Olha aqui com os adjetivos que nós tínhamos. Espera aí. Ó, nós tínhamos aqui, ó, pequeno e pronto. Nesses 2 casos, qual foi o destino dos nossos adjetivos? Predicativo do sujeito. Então, a gente já meio que sabe como é que ele se comporta, ó. É um predicativo que ele se relaciona ao sujeito, não é? Esse adjetivo está se relacionando a quem? A objeto. Será que pode ser um predicativo do objeto? Pode ser. Ou será que vai ser uma adjunta adnominal? Não? Tá, então vamos lá. Aqui é um predicativo do objeto. Mas como que eu vou saber identificar ele enquanto predicativo do objeto? Tem um segredo. O segredo só existe um e é único. Primeira coisa. O predicativo do objeto, ele sempre vai existir por interferência do sujeito.
Isso é importante. O predicativo do objeto, que no caso eu estou predicativando, adjetivando o objeto da frase, ele só consegue vir para a frase por interferência do sujeito. Porque é o sujeito que julgou improcedente aquilo. Faz sentido? Pelo menos por enquanto isso? Ó, o predicativo nunca vai existir se o sujeito não fizer a referência sobre esse processo. Vou pegar uma frase mais simples, que não vai acontecer isso, para você ver a comparação, tá? Então, olha aqui, no caso, além dessa, vamos pegar um outro caso, só para comparar, uma coisa semelhante. O juiz julgou um recurso improcedente, a professora, não, nós achamos, não também, não vai dar certo. Queremos o bolo gostoso. Queremos o bolo gostoso da vovó. Olha só. Aí você vê que tem um sujeito aqui oculto, ok. Aí você vê que tem o queremos, quem quer algo. Ó, veja se não parece com o nosso caso, ó. VTD. Aí tem o bolo, que é o objeto direto. E tem um adjetivo, não tem? O adjetivo se relaciona a quem? Ao bolo. Igualzinho o meu caso lá, ó. Igualzinho o caso lá. Ó. Aí aqui, eu pergunto para você. O sujeito é o sujeito que está avaliando, interferindo no fato do bolo ser ou não ser gostoso? Eu que estou julgando esse bolo? Ou ele já é gostoso? Porque já se faz gostoso. Ó, ele já tem essa qualidade. Não foi igual, o juiz julgou improcedente alguma coisa. Nós queremos algo bom. Olha lá, não houve um processo da interferência desse sujeito na qualificação daquele bolo. E é aí que agora é o segredo que eu vou ensinar a vocês. Primeira reflexão que se faz é essa. Aí a segunda é mais gramatical. Tem um jeito mais gramatical, tem um atalho rápido para perceber se o que está aqui vai ser adjunto adnominal, se vai ser predicativo, se vai ser complemento. E aqui vai ter que ter o seguinte de um esquema. Você vai ter que pegar toda essa estrutura, presta atenção. O teste se fará assim. Você vai pegar, vou até pegar de vermelho. Você vai pegar toda a estrutura logo depois do verbo que você quer saber e vai trocar toda a estrutura por um dos pronomes que nós aprendemos ontem, que vai ser o pronomezinho o ou o pronomezinho a, porque eles é quem são os substitutivos dos objetos. Então vamos lá? Nós o queremos. Ou será, nós o queremos gostoso. Como seria a reescrita? Quer ver? Vou escrever para você. O que você faria? Faria mais sentido substituir tudo ou deixar a palavra gostoso permanecer na frase? Ó, eu vou escrever o nós para ficar mais suave de perceber. Nós o queremos, ponto. Nós queremos o bolo gostoso. Nós queremos o bolo gostoso. Nós o queremos. Ou para você deveria ser nós o queremos gostoso. Você acha que a palavra gostoso tem que permanecer na frase? Não. Nós o queremos. Quando o adjetivo some junto com a substituição, a gente tem a certeza de que aquele adjetivo era só um adjunto adnominal. Lembra que eu falei para vocês bem aqui em cima que o adjunto ele é solto, ele é excluível da frase? Aqui ele também foi excluível quando eu troquei tudo pelo o. Nós o queremos. Agora aqui a gente não consegue fazer isso. Olha aqui. O juiz o julgou. Aqui eu teria que dizer, o juiz o julgou improcedente. A palavra improcedente tem que ficar. Parece que a ausência dela afeta o sentido da frase.
O juiz, ó, veja, vou fazer o mesmo teste, ó. Vou fazer o mesmo teste, ó. O juiz julgou. Na minha cabeça eu não sei ainda quem que é quem, então eu vou pegar tudo. Eu vou tentar pegar tudo. Vou tentar pegar tudo e vou trocar pelo pronome que corresponde ao gênero. Já que é masculino, eu vou trocar por masculino. Permanece o mesmo sentido da frase se eu trocar tudinho? O juiz o julgou. Não. Eu teria que usar só até aqui, ó. O juiz o julgou improcedente. Então, o que é o predicativo do objeto? É quando você troca o objeto por um pronome e o adjetivo ainda fica. Ele é resistente ali dentro. Ele não consegue ser substituível, como tudo foi feito aqui. Então, quando o adjetivo some junto, adjunto adnominal. Quando o adjetivo na troca fica, predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. É, isso. É pronome, não é preposição, pronome. E agora, o nosso último exemplo, para a gente ver mais alguns casinhos. Onde está o predicado? Redigiu o processo incorretamente. Tá fácil aqui, é sujeito simples. Aqui é o adjunto adnominal. Núcleo do sujeito. Redigiu. Quem redige, redige algo. Verbo transitivo, direto. O que foi que eu redigi? O processo. Objeto, direto. O que é isso aqui? Incorretamente, qual é o nome dela? Não é adjetivo. Adjetivo seria incorreto. Incorretamente. Não, não forma não. Modo. Isso. Adjunto adverbial, porque ele é advérbio. De modo incorreto. Olha lá. Quando é adjetivo, dá mais trabalho. Quando é advérbio, para mim, o trabalho é bem menor, porque é rapidão. Você vê um advérbio, adjunto adverbial. Agora, quando é adjetivo, amigo, você tem que fazer um baile para saber se o negócio é predicativo, se o negócio é adjunto, se o negócio é complemento. O baile. Muito bem. Com base nisso, vamos vir aqui nas leituras um pouco do nosso material. Tá? Então, o que é a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações das palavras dentro da frase. Enquanto antes, na morfologia, você queria saber o que é o substantivo, o que é essa pecinha, se está no gênero feminino, se não está no gênero feminino, se está no masculino, se é primitivo, se é não sei o quê. Agora, na sintaxe, eu estudo ela dentro da função. Essa é a diferença. A morfologia vai estudar isso aqui, ó. A morfologia vai estudar isso apenas. Sem função nenhuma. Solto. Não presta para nada solto. Capinha, sem celular, presta para quê? Não tem função. Isso aqui é morfologia. Quando eu pego para estudar isoladamente, se é de plástico, se não é, se tem polia, não sei o quê. Ai, até quebrei. Puta que pariu, quebrei. Agora, eu vou usar dentro, ó, vou colocar, eu estou estudando a função da capinha. Sintaxe é isso, estudar as palavras no seu funcionamento. É igual pegar um carro. Vou lá comprar uma peça do carro. Para que serve a peça sem o carro? Entendeu? Morfologia é como se eu fosse lá comprar só a peça isoladamente. Quero perguntar, moço, para que serve essa peça? Ah, serve para isso, para isso, para isso. Mas a peça está lá, sem funcionamento. Ela não foi colocada no carro ainda. Quando a peça é aplicada no carro, conectada ao motor, vinculada ao processo, aí ela vai fazer o quê? A sua função lá dentro do carro. Sintaxe. É quando a palavra está dentro da sua função. Certo? Então, isso é sintaxe. O que nós temos que aprender, todos os termos constituintes desse processo sintático.
E aí a gente começou já, fizemos todo um esquenta aqui, tá? E aí nós vamos rever algumas coisas. Então, olha lá. O aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Então, aqui eu tenho o sujeito e o predicado. No predicado eu tenho o quê? Verbo transitivo direto. E o que foi que o aluno tocou? A campainha. Objeto direto. Nervoso se refere a quem? Ao aluno. Então, aqui ó, nós temos um predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito. O predicativo também pode ser trocado de lugar às vezes, ó, e não mudou nada, tá? Então, lá, o aluno nervoso tocou a campainha. Beleza. Agora, para melhorar um pouco o raciocínio, nós temos ali um quadro que explica para nós como a gramática sintática se organiza. Ela se organiza em termos. Por exemplo, primeiro, os termos essenciais. São aqueles termos que nunca podem faltar dentro de uma oração, sujeito e predicado. Agora, tem os elementos integrantes, que também são importantes para as frases, como os complementos, sejam eles os verbais, os nominais, e o agente da passiva, lá da voz passiva. Aí vem os acessórios, ó, os moldáveis, os retiráveis, os excluíveis. Adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Ah, o predicativo está aqui dentro também, ó, nas integrantes. Porque o predicativo não é um termo solto. E o vocativo, que é um termo totalmente isolado da frase com a vírgula. Mais especificamente, os termos essenciais são sujeito e predicado, os integrantes, complementos verbais, objeto direto e indireto, complementos nominais, agente da passiva, predicativo. Acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Tá? Beleza. Vamos aprofundar um pouco no sujeito. O sujeito é aquele cara que pratica uma ação. O sujeito, ele também pode sofrer uma ação. A parede caiu. A parede fez uma ação? A parede foi derrubada. A parede fez uma ação? Derrubaram a parede, então ela sofreu. Então, o sujeito não precisa ser necessariamente aquele que faz a ação, mas ele pode sofrer. O cachorro apanhou do gato. O cachorro fez a ação? Não. Mas quem é o sujeito? Cachorro. Só que ele foi um sujeito que sofreu um reflexo ali. E também é um termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo de uma ação. Então, Jéssica estudou muito. O que foi que Jéssica fez? Estudou. Então, ela desenvolveu a ação ou ela sofreu uma ação? Desenvolveu. Vanessa foi maltratada. Ela desenvolveu ou recebeu uma ação? Recebeu. Geise é uma ótima aluna. Olha lá, não é nem uma ação e nem uma ação sofrida. É uma declaração que fizemos a respeito do sujeito. Essa parede é uma parede ótima. Sofreu ação ou recebeu ação? Nenhuma das coisas. Eu só declarei algo sobre ela. Ok. Básico. Núcleo do sujeito, preciso explicar de novo, gente? Acho que a gente pode pular essa, né? Porque depois de tantas frases analisadas, né? Ok. E os tipos de sujeito? Nós temos o sujeito determinado e o indeterminado e a oração sem sujeito. Em tese, existem só 3 tipos de sujeito na gramática. Em tese. Só que o determinado, ele tem mais tipos dentro do determinado. Aí parece que são mais. Mas a princípio seria resumindo, são 3. Os determinados, que tem mais tipos, o indeterminado e o... Não, o oculto é determinado. O oculto está lá dentro do determinado. E a oração sem sujeito. Então, resumindo, são 3. Vamos lá, vamos devagar. Nos determinados, tem 2 tipos. O simples e o composto. No sujeito determinado, tem o simples e o composto. O simples é quando possui um núcleo só. E no composto, eu tenho mais de 1. Podem ser 2, 3. Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Aí vem o indeterminado. O indeterminado
pode ocorrer de duas formas, com o verbo no singular ou com o verbo no plural. Com o verbo no plural, vai ter aquele caso, como nós já vimos em algumas frases ali, ó. Telefonaram para você, falaram mal de você, roubaram minha carteira. Roubaram minha carteira. Ou vai estar o verbo junto da partícula de indeterminação, de sujeito. Precisa-se de digitadores. Precisa-se de... Quem precisa? Não sei. Sempre, para você confirmar se o sujeito é mesmo indeterminado, tente colocar a palavra alguém, assim, no ladinho do verbo. Se parecer adequado, porque parece mesmo o efeito que a frase quis passar, você vai saber quem é determinado. Então lá, roubaram minha carteira. Quem roubou? Alguém. Você sabe quem foi? Não. Indeterminado. Agora, o que não pode confundir é com o sujeito oculto, né? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para mostrar um ao lado do outro. Não, deixa eu fazer isso no quadro. Aqui, então. E é super tranquilo. Calma lá que vai dar tudo certo. Tudo depende de um texto, gente. Vai ter um texto na prova e você tem que ficar antenado nesse texto. Então, lá, duas situações. Eu estou lá num texto que fala assim, as meninas vieram do Paraná. Vieram do Paraná. Ó. Ponto. Decidiram visitar a vovó. Aí eu vou continuar, tá bom? Não vou parar aqui. Pá. Tudo bem até aqui? Ok, frase 1, frase 1, frase 1. Frase 2. Frase 2. Decidiram me matar. Eu quero perguntar se para vocês tem diferença entre o decidiram na frase 1 e 2 em relação a sujeito. Então, em qual das duas frases o meu sujeito é oculto e não indeterminado? Ah, então quando tem contexto, né, professor, que é oculto. Quando não tiver contexto, não tem, cara, você não sabe. Quem foi que decidiu me matar? Falei, professor, alguém. Nem eu sei. Ok, indeterminado. Então é isso que você tem que ficar antenado, porque às vezes você vai perceber uma frase que vai emitir uma possibilidade parecida, só que aqui você sabe, porque o contexto te foi dado. Aqui realmente eu tenho um caso de sujeito oculto. Por que eu sei que é oculto? Porque eu já conheci o sujeito antes e ele só foi omitido. Agora aqui não, aqui eu mal sei quem foi que tentou essa proeza. Né? Indeterminado. Ok. Certo. Uma coisa, quanto tempo nós temos aí, meu parceiro? 13? Eita. Na verdade, o quê? Ah, meia hora. Não, é 22h15. Vamos aqui para explicar esse negócio do se. Uma coisa que pode também embananar a nossa cabeça é justamente saber se na frase eu tenho um sujeito indeterminado ou se eu tenho um sujeito evidente. Então, vamos trabalhar isso aqui agora. E tudo vai ajudar junto com o verbo que nós aprendemos também nesse negócio de transitivo indireto e tudo mais. Então, aqui, ó. Precisa ser de moça. Eu achei muito engraçado o dia que eu estava andando em São Paulo, no metrô. Aí era tipo uma lotérica dentro do metrô. E aí tinha uma plaquinha lá, precisa-se de moça. Eu falei, que gozado o jeito de contratar as pessoas, né? Eles chamam de moça ainda.
em vez de uma funcionária, de uma atendente, precisa-se de moça. Eu falei, nossa, queria até perguntar para que era essa moça. Olha lá. Precisa-se de moça. Eu nunca vou esquecer essa frase. E vamos pegar aqui. Vende-se. Vamos colocar aluga-se, né? Olha lá. Aluga-se quarto. Aluga-se quarto para estudante. Também poderia parar aqui. Aluga-se quarto. Tá? Daria o mesmo efeito de exemplo que eu quero para vocês. Vamos lá. Quem é o sujeito de precisa-se de moça? Oculto não. Indeterminado. Ok. E quem é o sujeito de aluga-se quarto para estudante? O quarto é o sujeito. Porra, professor, pegou no meu calcanhar agora, hein? Se eu for olhar aqui, precisa-se, aluga-se, para mim é a mesma coisa. Mas o segredo está onde? Está em dois lugares. No verbo e na estrutura. Então, lá, primeira coisa de se saber é isso. Primeira coisa de se saber é isso. Eu preciso conhecer isso e isso para saber sair dessa loucura que apareceu aqui agora. No primeiro caso, eu preciso dizer que todos os verbos que acompanham o se, todos os verbos que acompanharem o se forem transitivos indiretos ou se forem intransitivos, eles vão ter sujeitos indeterminados. Atenção. Todo verbo transitivo indireto e o intransitivo, junto com o se, é sujeito indeterminado. Agora, se for o VTD, amigo, tem sujeito. Não é sujeito indeterminado. Aqui. Se for um VTD, não é indeterminado. Vai ter sujeito. Quarto é alugado. Quarto para estudante é alugado. Quem é o sujeito de aluga-se? Quarto. Quarto se aluga. Quarto é alugado. Agora, de moça é precisado? Não funciona. Não dá certo. Tá, professor, então me diga assim, ó. A primeira coisa que o senhor falou para resolver esse BO é saber quem é o verbo. Se eu sei que é VTI ou VI, eu estou diante de um sujeito indeterminado. Mas se for VTD, o sujeito existe. Ele é determinadíssimo. Aqui é aqui é determinado. Eu sei quem é o sujeito. Tá, aí o senhor falou para saber a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? É que quando se trata desse verbo ou desse verbo, esse menino é um nome que ele tem um nome que se chama índice de indeterminação do sujeito. E ele só existe com esses verbos mesmo. Às vezes tem um verbo de ligação também, coloca aí. Às vezes o verbo de ligação também pode funcionar nessa estrutura aqui, ó. É só o VTD que está aqui, ó. Aí, qual é o bizu do se do VTD? O bizu é que aqui não é índice de indeterminação. Aqui, o meu se é pronome apassivador. O pronome apassivador faz voz passiva. Na voz passiva, fica assim, ó. Na voz passiva, a gente sempre tem o verbo e na frente é que vem o sujeito. Quando tem esse tipo de frase assim, ó. Aluga-se quarto, vende-se casa, vende-se caminhonete. Caminhonete é vendida, casa é vendida, quarto é alugado. Tem sujeito. Porque é voz passiva, o sujeito fica na frente, fica invertido. Agora, quando se tratam desses verbos, eu não sei quem é. Com exatidão, quem precisa da moça. Eu sei que lá na lotérica era lotérica, mas, enfim, a qualidade da frase é essa. Por isso que aqui diz o seguinte, ó. Quando o se é apassivador,
Basta verificar duas condições. Se ele for transitivo direto e se tem possibilidade dessa frase ser transformada para voz passiva analítica. Ó. Quebrou-se a vidraça. A vidraça foi quebrada. Se der para transformar para essa posição, você sabe que se trata de sujeito evidente. Venderam-se carros. Carros foram vendidos. O que não dá para fazer aqui. Não é possível de fazer essa inversão com esses tipos de verbos. Só com os VTDs. E por fim, vem a oração sem sujeito. A oração sem sujeito vai depender de verbos que não aceitam sujeitos. Então, existem alguns verbinhos na gramática que, por si só, eles não admitem sujeito. Eles só pedem complemento e o restante que aparecer. Por exemplo, o verbo haver. Eu vou falar do haver mais para frente, né? O haver está bem aqui, ó. Vamos falar primeiro desses verbos de natureza. Olha lá. Tipos de orações que nunca vão ter sujeito. Orações com verbos de natureza. Olha, choveu. Quem choveu? Não vem me falar que é a chuva que choveu, hein? Eu tenho aqui uma régua. A chuva não chove. Só chove. Só chove. Então, quem choveu? Não tem resposta, não tem sujeito. Agora, eu posso ter palavras à frente, ó. Choveu torrencialmente. Mas ainda assim eu tenho só um advérbio. De modo torrencial. Choveu. Sem sujeito. E o que chove? Chove. É um verbo também que não pede complemento. Olha só, gente. Olha só a perfeição dessa oração. Apenas com uma única palavra eu tenho tudo. Choveu. Eu não tenho nem sujeito nem complemento, porque o verbo sozinho ele é perfeito na frase. Ele sozinho dá conta de todo o seu elemento. Choveu. Acabou. Agora, há verbos que vão depender de sujeito, que vão depender de complemento, senão a frase não existe. Igual assim, comeu. Ué, quem comeu o quê? Olha lá, o verbo fica pedindo sujeito e complemento. Agora, choveu, ventou, nevou. Qualquer verbo de natureza, de fenômeno, não vai ter sujeito nem complemento. Agora que tem uma exceção para isso. Quando vem a poesia, meter o bedelho. Porque quando a poesia vem, ela pega o verbo chover, e não é a chuva que chove, é a palavra que sai da boca da pessoa. É a lágrima que choveu dos olhos de alguém. Aí você está fudido, irmão. Porque se vier o poema, meter o bedelho, nos verbos de natureza, vai ter sujeito. Olha aqui, ó. Choveram reclamações contra aquela empresa. O que foi que choveram? Reclamações choveram. Então, quando vem a linguagem mais metaforizada, a coisa pode mudar. Então, quando que esses verbos de natureza não vão ter sujeito? Quando eles estiverem sendo usados no sentido mesmo de natureza. Quando eles forem sentidos reais. Choveu mesmo. Choveu, ventou. Aí eles não têm sujeito. Agora, choveram palavras de sua boca. O que foi que choveu da boca do menino? Palavras. Tá? E mais esses outros verbinhos, que também vão fazer oração sem sujeito quando estiverem relacionados a tempo. Cuidado. Quando tiver relação a tempo. Fazer, ser, estar. Tempo. Seja tempo cronológico ou clima. Tempo, tempo. Faz 2 anos que ele saiu. Não é fazem. O verbo fazer na indicação de tempo fica no singular. Não é fazem 2 anos. Não vai passar recibo de graça, pelo amor de Deus, para alguém. É, faz tempo, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3, faz 10, faz 15, faz 20, faz 30. Não é fazem. Não. O verbo fazer, na indicação de tempo, ele fica no singular. Agora, se não for ele de tempo, tipo assim, os meninos fazem tarefa. Quem é que fazem tarefa? Os meninos, viu? Viu?
Os meninos fazem. Agora, nessa frase dos meninos fazem, não tem indicação de tempo. São os meninos fazendo a ação. Aí vai o fazem. Olha lá, ó, indicando o tempo. É 1 hora. São 2 horas. Quem é o sujeito de são 2 horas? Não tem. Só tem predicativo. 1 hora, predicativo do sujeito. Mas que sujeito se nem tem? Dane-se, não tem. Não tem sujeito, verbo, predicativo. Está frio. Quem é o sujeito de estar frio? Não tem. Só tem predicativo. Só tem a parte final da oração. Não tem o início. Ok. Orações sem sujeitos. E o último caso, de oração sem sujeito, a gente mata aqui com uns exercíciozinhos. Né? Olha lá. O verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo muito usado nos textos mais formais. E pode esperar que na prova de vocês vai ter algum texto com esse verbo lá enfiado. E se a banca quiser usar esse momento para cobrar de você o saber sobre o haver, ela vai fazer. O verbo haver, na indicação também de existir e de tempo, olha, aqui já são 2 sinônimos para ele ficar nessa condição. Para o verbo haver não ter sujeito, ele precisa estar no sentido de existir ou de tempo transcorrido, que já passou. Olha lá, existir. Há muitos alunos na sala. Existem muitos alunos na sala. Há 2 meses que não vejo Maria. Passou, faz 2 meses que eu não vejo Maria. Aqui vem um erro muito comum dos candidatos. Quando o verbo vai para o passado. Ó, aqui, ó. Havia muitos alunos. Houve 2 meses. Tem gente que faz o seguinte na frase. Haviam muitos alunos. Porque você vai pensar o quê? Que tem que concordar, não é não? Só que o verbo haver não concorda. Os verbos que trazem oração sem sujeito têm um costume de ficar no singular. Você lembra do choveu? Choveu, não é choveram. É choveu, ventou, trovejou. O verbo fica no singular. Igual faz. Faz 2 anos. Faz 3 anos. Você vê que não vai para o fazem na indicação de tempo. E o verbo haver, ele também tem essa postura. De quando ele for significativo, quando ele for sinônimo de existir e de tempo, ele só fica no singular. Houve manifestos, não é houveram manifestos. É houve manifestos. Houve bagunças e não houveram bagunças. Não vai fazer errado. Eu sei que parece até errado, né? Parece até errado a gente falar assim, nossa, professor, mas parece para mim seria houveram mudanças. Pois é, mas não é, gente. O verbo haver, ele fica no singular, porque ele não tem sujeito. Então ele não concorda, ele se engessa. Ele se engessa, totalmente. Então há muitos alunos, houve muitos alunos, se for no passado, não houveram, e havia muitos alunos. Ou até, no futuro, haverá muitos alunos. Olha, veja como ele não faz nada, ele fica no singular. Porém, olha aqui uma coisa, para acabar. E quando eu usar o próprio verbo existir no lugar do haver? Como é que fica o existir? Hein? E se eu pegar a frase aqui, presta atenção. Há alunos na sala. Vou pegar a frase de novo. Há muitos alunos. Vou até pegar outra aqui, ó. Houve muitos alunos. Vamos supor que nós vamos trocar o haver pelo seu sinônimo mesmo, ó, pelo existir. Como é que ficaria a frase? Existe muitos alunos? Não, aí com existir a gente vai colocar o plural. Existem muitos alunos. Porra, professor, mas o senhor complica. O senhor falou que o haver, no sentido de existir, fica no singular. Isso, eu disse para você que o haver, não existir.
O existir mantém seu plural quando necessário. O existir, sim, mas é o haver. Então existem muitos alunos. E aqui, como é que seria trocar o houve por existem? Não, mas ó, muda o tempo verbal. Como é que ficaria? Como é que ficaria o verbo existir? Existiram. Existiram muitos alunos. Olha lá, veja a diferença. Então, quando o verbo haver é usado, ele fica no singular. Mas o seu correspondente, ele tem plural. Exercício. Musiquinha do Cartolinha. Olha lá. Bate outra vez com esperanças o meu coração. Lembra? Não? Pois já vai terminando o verão. Enfim. Volto ao jardim, na certeza que devo chorar. Pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. Nunca ouviram essa música, mano? O perfume que roubam de ti. Ai, vai escutar Rádio Cultura, pelo amor de Deus. Ninguém aí, ó. Ah, não, isso aqui é MPB, meu irmão. Isso aqui é porque o professor de português é foda, né? Ele tem todo esse repertório de música da ditadura, lá, 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 porque é isso mesmo. Questão número 1. Considerando o primeiro verso. Qual verso? Qual o sujeito do verbo bater? Vamos lá. Bate outra vez com esperanças o meu coração. Quem é o sujeito que ele perguntou? Quem é o sujeito de bater? Bate outra vez. O que bate? Meu coração bate outra vez. O meu coração. Vamos lá. Outra questão. Não, é aí. Aí vem nosso técnico. Porque o sujeito tá aqui, ó. Meu coração bate. É que só inverteu a ordem. Olha lá. Tá bom? Se fosse inverter, ó, o meu coração bate outra vez com esperança. Né? Se fosse assim. Próxima. Opa, aqui é. Aí vem nosso técnico. Aí vem nosso novo técnico. Ele já nos viu. Parou. Está nos examinando. Hesita. Começa a rezar. Pelo menos não correu. As cobrinhas do Luiz Fernando Veríssimo, também que eu falei aqui daquele texto que ele fez do sexo, né? Que parecia que estava rolando sexo, mas não era. Ele tem esses personagens, as cobrinhas, e elas são terríveis, porque elas são sacanas, elas fazem piada e ninguém gosta delas. Por isso que veio esse contexto, pelo menos ele não correu da gente, né? Porque a gente sempre é desagradável. O Veríssimo sempre faz as cobrinhas serem desagradáveis. Ok, questão 2. Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Primeiro quadrinho. Aí vem nosso novo técnico. Aí vem nosso novo técnico. Vamos, só para facilitar a pergunta. Se ele perguntar de sujeito, quem é o sujeito dessa frase? Nosso novo técnico vem aí. Quem é o sujeito de vem? Nosso novo técnico. Vamos ver se é isso? O sujeito é nosso novo técnico. Não vou nem continuar. Tá? Vamos aqui. Tá. Aí já vamos falar de predicação verbal. Vamos ver o horário. O horário. Eu acho que é muita informação para a gente começar em 5 minutos e deixar as coisas, né, esvaecerem. Vamos só para a gente aproveitar o nosso tempo. Eu quero só falar rapidão com vocês para preparar para a aula de amanhã. A aula de amanhã a gente vai começar a falar agora dos verbos transitivos, diretos e indiretos, verbos de ligação. Falamos hoje do sujeito. Amanhã vamos ter que terminar essa parte de todo o processo do predicado. Fechamos o sujeito, agora vem o predicado. E o predicado com toda a sua turma. Com verbo, com objeto, com adjunto, com não adjunto, com complemento, sem complemento, com tudo. Só que é o seguinte, amanhã a gente vai falar sobre o que é o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação.
E duas coisas básicas, super básicas, vão ajudar muito nisso. É sério. Não sei se você nunca pensou ou parou para pensar nisso. Quando a gente pensa em verbos, para decidirmos se eles serão transitivos ou de ligação, tem duas coisas básicas para a gente pensar. Quando o verbo é também chamado de nocional ou de não nocional. O que a palavra nocional te lembra? Exatamente, é essa palavra, noção. E noção de quê? Noção de uma ação. Verbos nocionais são verbos que trazem noção de ação. Verbos não nocionais não exprimem noção de ação, vão exprimir outras situações. E quem são os não nocionais? Já vou te dizer agora. Os de ligação. Gente, é só eles. Só os nossos verbinhos de ligação é que são os não nocionais. Já vou explicar agora com um exemplo bem didático. Enquanto que os nocionais são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os verbos transitivos diretos e indiretos e os intransitivos. Todos os outros são nocionais. Agora vamos tentar fazer a didática aqui para funcionar. Não vou aí fazer sacanagem com você, tá? Só vou pedir para você fechar seu olho. Então não vai dormir. Aí eu vou falar aqui alguns verbos. Vai ter que fechar mesmo para você meio que tentar visualizar com o olho fechado. Se eu te falar aqui um verbo, você vai imaginar se esse verbo indica uma ação na sua cabeça ou não, tá? Então vamos lá, vou começar. Comer. Vai pensando aí. Vai pensando, que eu vou escrevendo aqui os verbos no quadro. Comer, beber, estar, ser, chutar. Pronto, estou satisfeito. Quando você escutou e memorizou e mentalizou comer, você conseguiu se imaginar vendo a ação de comer? Então, o que é isso? É um verbo nocional. Quando você imaginou beber, você se imaginou bebendo algo? Verbo nocional. Quando você pensou no estar, você conseguiu fechar o raciocínio do estar? Não nocional. Quando você olhou e mentalizou o ser, você conseguiu também sentir completude de ação nele? Verbo não nocional. E quando você imaginou chutar, você se imaginou fazendo a ação de chutar? Verbo nocional. Nocional, nocional. Quem come, quem bebe, bebe, come algo. VTD. Quem chuta, chuta algo. Olha lá. Tá vendo que os nocionais são transitivos? E que os não nocionais vão ser o quê? Verbos de ligação. Então, ter esse respaldo preparatório para amanhã vai ajudar muito na hora de a gente falar dos transitivos, transitivos indiretos e etc, e etc. Tá bom, gurizada? Uma boa noite para vocês, bom descanso. Obrigado pela sua presença, queridinha. Volte sempre. Um abraço, até mais.